Deus quer te dar condições, Deus quer te dar força, Deus quer te dar capacidade. Números, capítulo 17, versículo 1, começa a Bíblia dizendo assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Coloque atenção nisso. Havia uma disputa, havia murmurações naqueles dias entre o povo de Israel contra Moisés, contra Arão, porque as pessoas, alguns diziam assim: olha, Deus não fala só através do Moisés. Deus não ouve só a oração que o Arão faz. Deus fala com Moisés, Deus pode falar comigo. 3 homens encabeçaram esse movimento: Datã, Coré e Abirão. Esses 3 levantaram uma revolta no meio do povo de Israel, contra Moisés e contra a obra que Deus estava fazendo, através de Moisés e de Arão, como sacerdote encarregado de oferecer a Deus as ofertas, de prestar a Deus os cultos. A mesma coisa acontece hoje ainda. Tem pessoas que se revoltam, se levantam e dizem assim: não, peraí, Deus fala comigo também. Eu não preciso ir à igreja. Eu posso orar na minha casa e Deus vai falar comigo. Eu posso fazer as coisas do meu jeito e Deus vai abençoar da mesma forma. Eu não sou de Deus? Deus não é todo poderoso? Deus não é bom? Por que eu preciso ouvir fulano? Por que eu preciso me aconselhar com ciclano? Por que eu preciso disso? Por que eu preciso daquilo? Eu me viro, eu resolvo a minha vida. E assim muitos têm levado boa quantidade de gente a errar, como fizeram Coré, Datã e Abirão. Só que chegou o dia que Deus falou assim: vamos botar um ponto final nesse assunto, vamos resolver de uma vez. Ô Moisés, vem cá, você vai dizer a cada tribo de Israel para preparar uma vara. Eram 12 tribos, cada tribo tinha família, os mais antigos, os príncipes, os cabeças, e cada um deles vai preparar uma vara. Então vai ter lá a vara de Judá, a vara de Benjamim, vai ter a vara de Rúben, as 12. Os 12 filhos de Jacó, de Israel, que deram nome às 12 tribos de Israel. Agora, a vara da casa de Levi, da tribo de Levi, você vai colocar o nome de Arão nela. Pega então 12 varas secas e faz o que eu estou mandando. Vocês vão pegar essa vara e vão levar a tenda do testemunho, que era o tabernáculo, aonde eles colocavam a arca da aliança. E vocês vão deixar essas 12 varas diante de mim. No outro dia, vocês vão lá olhar. Haverá de ser que a vara do homem que eu escolher para ser sacerdote diante de mim, a vara vai florescer. Então veja, quando você arranca uma vara, um galho de uma árvore, imediatamente ele começa a se secar. Ele começa a morrer. Já não há mais vida nele. Já não se espera mais que aquele galho ou que aquela vara produza flores, folhas, frutos. Está morto, está sem vida. A única coisa para a qual ela vai servir é de lenha, para queimar o fogo. Mais nada.
Então, o que nós podemos entender como lição aqui? Que quando Deus escolhe uma pessoa, Ele mesmo se encarrega de abençoá-la e de confirmá-la. Preste atenção nisso. Quando Deus escolhe alguém, é Ele quem abençoa e é Ele quem confirma as orações, os propósitos, os atos de fé. É Ele que se encarrega de abençoar e de confirmar aquele que Ele escolheu. Você que está ouvindo essa live, você que está aqui assistindo, você que já entregou a sua vida para Cristo, já se batizou, já se entregou para Jesus, Deus escolheu você. Talvez você pode até pensar assim, não, pastor, peraí, fui eu que escolhi. Eu que escolhi abrir aqui o Facebook, assistir o culto online, o YouTube. Eu que escolhi ir até a igreja, me batizar. Eu escolhi ao Senhor. É claro, a gente às vezes fala assim, né? Como uma maneira de falar, foi a melhor escolha que eu fiz, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi me entregar para Jesus. Mas a verdade é que Jesus certa vez falou assim, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Então, quando nós nos entregamos para Deus, nós fomos a escolha dele há algum tempo já. Talvez você diga assim, olha, na minha casa só eu sirvo a Deus. Minha família não quer saber de Jesus. Eles tapam os ouvidos, eles não querem nem ouvir falar da palavra de Deus. Eu convido eles para assistir um culto, para ir à igreja comigo, eles não podem nem ouvir falar nisso. Então deixa eu dizer uma coisa, Deus escolheu você para ser a ponte de ligação entre Ele e a tua família, para ser o representante dele na tua casa. Deus escolheu você para ser o sacerdote ou a sacerdotisa da tua família. E você não pode se julgar incapaz disso, porque lá em Apocalipse 5 diz assim, que Deus nos fez através de Cristo reis e sacerdotes para Ele. Então, quando nós nos entregamos a Cristo, nós recebemos a capacidade, a unção, poder de Deus para reinar e para orar, interceder e lutar por outras pessoas que estão à nossa volta. Então, na tua casa você é um sacerdote, no teu local de trabalho, na tua empresa, entre os seus amigos, no seu condomínio, na sua família, você é o sacerdote, você é o representante de Deus, você é a luz que vai iluminar essas pessoas. E quando Deus escolhe você, fique tranquilo, fique tranquila, porque Ele é quem se encarrega de te abençoar. Quando Deus escolhe alguém, Ele se encarrega de fazer milagres, de operar sinais, de realizar maravilhas, para mostrar que essa pessoa é dele. Então, quando você ora, Deus opera. Quando você estende a mão para abençoar alguém, Deus estende a mão dele e abençoa. Quando você abre a tua boca e profetiza o milagre e determina a saída do mal, você está falando em nome de Jesus e Deus está operando os milagres através do que você está fazendo. Até as coisas que são impossíveis, Deus realiza para mostrar que é com você, para mostrar que através de você, Ele está se encarregando de agir. Então, qual que tem que ser a minha preocupação hoje? Qual que tem que ser a sua preocupação hoje? A nossa preocupação, ela tem que ser exclusivamente agradar a Deus e fazer a vontade dEle, somente. Eu tenho que me preocupar, me ocupar em agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Você deve fazer o mesmo. As pessoas, pastor, não gostam de mim. Não interessa. A minha família não crê em mim. Também não importa. O povo de Israel não gostava do Arão. Haviam pessoas que se levantaram contra o Arão, contra o Moisés. Estava nem aí. Porque Deus os havia escolhido. Deus escolheu você. Você só tem que se preocupar
em ser aprovado por Deus, porque aí Ele vai fazer as coisas darem certo para você. Diga glória a Deus. Dá um glória a Deus aí nos comentários. Dá um glória a Deus aí, porque Deus escolheu você que crê, para através de você abençoar todos à sua volta, para através de você salvar a tua casa, salvar a tua família. E quando Ele escolhe alguém, Ele capacita, Ele confirma e Ele mesmo abençoa. Vamos continuar a leitura aqui. No versículo 5 ele diz assim: e será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel e todos os seus maiorais, e deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo a casa dos seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs essas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores, brotara renovos e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor aos filhos de Israel, e eles o viram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Então veja, Deus escolheu Arão para ser o representante dele, o sacerdote dele. Deus se encarregou de fazer acontecer os milagres através de Arão. Pegaram as 12 varas secas, mortas, desligadas do tronco e da raiz, já não tinham mais condições de produzir nada, colocaram as 12. 24 horas depois, quando eles abriram o tabernáculo, quando eles abriram a tenda, todas as varas continuavam secas, exceto a vara de Arão, que floresceu, deu frutos e ainda brotava renovos dela. Era como se aquela vara tivesse viva. Era como se aquela vara tivesse ligada ainda ao tronco. Ela brotava renovos, ela brotava novas varas, novos galhos começaram a sair dela, flores apareceram e frutos, amêndoas começaram a brotar. Dentro de 24 horas, aquilo que estava morto reviveu. Aquilo que não tinha mais jeito passou a mostrar que havia vida. E uma vida abundante, porque não era só uma florzinha aqui, eram flores, eram renovos e eram frutos através daquela vara. E com isso, nós vemos que quando Deus escolhe alguém, Ele se encarrega de abençoar. O Arão não tinha a menor condição, ninguém tem a menor condição de pegar uma vara seca e fazer ela voltar a viver. Deus tem. Então, talvez você olhe hoje para a sua vida e você diga assim: olha, pastor, na minha vida, na minha família, na minha vida financeira, na minha saúde, tem coisas que não tem mais jeito. Está morto. Talvez você diga assim: para o meu filho não tem mais jeito. Para a minha filha não tem mais jeito. Para o meu casamento não tem mais jeito. Para essa enfermidade contra a qual eu estou lutando já há algum tempo, não tem mais jeito, não tem mais cura, não tem mais solução. Tem gente que diz assim, ó, nesse caso de Covid aí, não pode deixar internar, se entubar, já era. Já era para os homens, para Deus tem jeito. Porque quando Deus escolhe uma pessoa, Ele se encarrega de abençoar. Acabou. Ele produz vida. Ele faz aquilo que está morto reviver. Agora, preste atenção ao que eu vou lhe falar. Existem momentos e situações que nós vamos passar que mesmo servindo a Deus,
mesmo vindo à igreja, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo procurando agradar a Deus, parece que a gente está sozinho. Parece que a gente foi abandonado. Parece que as palavras dos rebeldes começam a fazer sentido. Parece que Deus nos esqueceu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tudo nesse mundo vai mudar com o tempo. As pessoas vão mudar. As ideologias vão mudar. A cultura vai mudar. Tudo muda com o passar do tempo. Mas a palavra de Deus permanece intacta. Olha o que diz o livro de Jó, capítulo 14. Vamos dar uma olhada lá. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Olha só, há esperança. Ainda que esteja morto, há esperança. Ainda que aos olhos dos homens, da medicina, da ciência, da economia, não tenha jeito, ainda há esperança. Ainda que você olhe e diga assim, não dá, não tem jeito, ainda assim há esperança. Ao cheiro das águas, aquilo que está morto volta a viver. Aquilo que está seco volta a produzir. Aquilo que não tem jeito volta a ter jeito. Aquilo que era para dar errado passa a dar certo. As águas aqui, ó, o cheiro das águas, representa o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava abençoando Arão e que fez aquela vara seca produzir, brotar renovos, dar flores e frutos. É esse o Espírito que abençoa você, que abençoa a tua família, que abençoa a tua vida. A única preocupação que nós devemos ter temos que agradar a Deus, temos que servir a Deus, temos que fazer a vontade de Deus, porque foi Deus quem nos escolheu. Você não tem que se preocupar com o que as pessoas dizem, com o que os seus amigos dizem, com o que a sua família diz, porque muitas vezes eles vão criticar, eles vão ser contra. E tem gente que está perdendo tempo tentando agradar fulano, tentando agradar ciclano. Ai, eu não vou fazer isso, porque senão eu desagrado aqui. Ai, eu não vou falar nisso, porque senão fulano vai se ofender comigo. Ora, para com isso, poxa. Que fé é essa que você tem? Como é que você espera que Deus abençoe você, se você está mais preocupado com os outros do que com Ele? Você tem que ter vontade, prazer de chegar na tua casa e falar de Jesus. Ah, mas a minha família não gosta. Não interessa. Se não gosta do meu pai, não gosta de mim, caramba. Ou não? Se não gosta do meu pai, ele não gosta de mim também. Porque eu sou filho dele. Eu vou falar dele para todo mundo. Ele me salvou, ele me curou, ele me limpou, ele me libertou. A minha vida era uma porcaria. Como é que eu não vou falar dele? Como é que eu não vou falar do amor dele? Ah, mas as pessoas não gostam. Paciência. Ah, mas a minha família está contra. Paciência. Está contra agora, amanhã vai estar a favor. Continue procurando agradar a Deus. Se consagre mais a Deus. Lute pela sua família em oração. Não pare de orar pelos seus. Continue a fazer votos. Continue a fazer propósitos. Continue a buscar a Deus no altar para que a sua família seja transformada, para que a sua família seja liberta. Não pare jamais. Continue orando, continue clamando. Faça mais do que você tem feito até hoje. Porque até o que era para dar errado vai dar certo para você quando Deus abençoa. Eu digo sempre, quando você está andando com Deus, quando a bênção de Deus está sobre você, até o que era para dar errado vai dar certo. E eu queria terminar aqui para a gente orar, lembrando de Davi. Lembra do Davi? O Davi foi esquecido. Eu não vou nem falar que o Davi foi abandonado.
O Davi foi esquecido pelo seu pai, pelos seus irmãos, pela sua família, porque ninguém via nele qualidades, méritos para ser alguém importante. Ele ainda era um garoto, ele ainda estava em formação. Um dia, Deus chamou Samuel, que era o profeta, e falou assim: vai até Belém, na casa de Jessé, e você vai encontrar entre um dos seus filhos o novo rei de Israel. Eu quero que você o unja. Deus não falou nada mais do que isso. O Samuel só sabia que ele tinha que ir a Belém, na casa de um homem chamado Jessé. E um dos filhos dele ia ser o rei. Ele chega na casa de Jessé, comunica: olha, Deus me mandou aqui com a missão de abençoar um dos seus filhos, mas primeiro nós vamos matar um cordeiro, nós vamos fazer uma oferta a Deus, nós vamos fazer um sacrifício, depois nós vamos sentar para jantar. E eu vou ungir entre os seus filhos o novo rei de Israel. Aquilo era uma ocasião especial, porque era um homem de Deus, era o representante de Deus em Israel, que estava ali na casa de Jessé. O Jessé deve ter preparado um mega jantar, um baita de um evento. Os filhos devem todos ter se preparado, se banhado, tomado um banho, né? Todo mundo estava bem aparentado, boas roupas, a melhor roupa, porque afinal de contas, não era uma pessoa qualquer, era o sacerdote do Senhor. Era o santo homem de Deus que estava ali. Só isso que ele sabia. E aí Deus vai falar uma coisa para o Samuel que eu quero chamar a sua atenção. Vamos dar um pulinho só para ler alguns versículos rapidinho. 1 Samuel, capítulo 16. Eu quero que você veja isso aqui. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante mim o ungido do Senhor. Entrou Eliabe, o mais velho, o primogênito, grande, forte, bem aparentado, bonito, já um soldado, já um homem de guerra, tinha todos os atributos, ele tinha todas as características para ser rei de Israel. Quando Samuel olhou, ele falou: certamente está diante de mim o ungido de Deus. É esse. Olha a resposta de Deus para ele. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você não pode colocar atenção nas coisas que têm uma boa aparência apenas. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você olhe para alguém hoje e ela não tenha uma boa aparência. Talvez você esteja olhando hoje para você e a aparência não é boa. Talvez você olhe para a sua enfermidade, a enfermidade contra a qual você está lutando, e você diga assim: eu acho que não tem solução. A aparência é ruim. Talvez você olhe para a tua família e você diga assim: minha família não tem jeito. Quem sabe você está olhando para um sobrinho teu, para um neto, para um filho, dizendo: ele é um drogado, ele é um viciado, uma prostituta, uma pessoa sem freio moral, leviana, devassa, um adúltero. A gente rotula as pessoas pela aparência, pelo que a gente sabe, pelo que a gente vê. Mas a palavra de Deus é: não atente para a sua aparência. Talvez você olhe para o teu filho e fala: meu filho, ele só me causa vergonha. Você está olhando para a aparência, você está vendo o que está diante dos seus olhos. Talvez você olhe para alguém e fale: essa pessoa é endemoniada. Você está olhando para a aparência, você está vendo o que está diante dos seus olhos. A palavra de Deus qual que é? Não atentes para a sua aparência. Aí ele continua: nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Talvez você está olhando para algo hoje dizendo assim: isso aqui não tem jeito. Deus está vendo diferente. Você está olhando para a tua família falando: isso aqui não tem mais jeito. Deus está olhando e falando: tem jeito sim. Você está com o diagnóstico do médico na tua frente falando assim: não tem cura. E Deus está dizendo: tem, rapaz. Tem, senhora.
Olhe com outros olhos, você está olhando com os olhos errados. Você tem que se preocupar em fazer a vontade de Deus, em andar com Deus, em viver pela fé, em agradar a Deus apenas. O resto quem faz é o Senhor, o milagre quem opera é Deus. A vara de todo mundo ficou seca, a do Arão floresceu, frutificou e brotou renovos, porque Deus o abençoava. O mundo está perdendo a saúde, você não. As pessoas estão quebrando, as empresas estão quebrando, a economia está esfriando, mas você vai prosperar no meio disso. Não olhe para a aparência, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, Deus vê lá na frente. Aí diz o versículo 8, então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido esses. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? Quer dizer, o Davi não foi não. O Davi foi esquecido. Porque quem olhava para o Davi falava assim, não, esse aí não pode ser. Esse aí não tem jeito não. Mas olha o que ele disse assim, ainda falta o menor, eis que ele apacenta ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. Ele era ruivo, formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Olha a palavra de Deus. Samuel, está aí, rapaz. É esse o cara. Foi esse que eu escolhi. O Samuel deve ter pensado assim, o senhor só pode estar brincando. Olha o irmão dele, como é maior, mais forte, mais preparado. Esse aí está verde. Esse aí está cru. Esse aí ainda não sabe nem o que é a vida. E Deus disse, esse fui eu que escolhi. A pergunta é, por que Deus escolheu Davi e não escolheu os outros? Porque os outros estavam preocupados com a aparência, em agradar uma pessoa. O Davi não estava nem aí para isso. O Davi estava trabalhando, preocupado em agradar o pai. Você tem que estar trabalhando, preocupado em agradar o teu pai, o teu Senhor. Você tem que dedicar o seu tempo para buscar Deus. Você tem que dedicar o seu tempo para orar, para entender as coisas de Deus, para pegar a Bíblia e estudar a palavra. O mundo hoje é cheio de distrações, muitas distrações. Você pode gastar o seu tempo com o que você quiser. Tem muita coisa, tem coisa que não acaba mais. Se você sair aqui do culto online agora, você vai ver quanta coisa aparece para você. Vai passando uma notícia atrás da outra, uma foto atrás da outra. Quando você vê todo mundo que você conhece, começa a aparecer gente que você não conhece e nunca termina. Você vai rolar a linha do tempo no teu Facebook, você nunca vai chegar no fim dela. Não falta assunto, não falta entretenimento. Assim é no YouTube, na televisão, em todo canal. A pergunta é, você está preocupado com isso aqui? Em conhecer o teu pai? Em servir o teu pai melhor? Em agradar o teu pai? Essa era a preocupação do Davi. Por isso Deus o escolheu. Por isso Deus falou assim, ninguém acredita nesse cara, eu acredito. Porque as pessoas costumam julgar pelo que veem, eu não. Deus vê diferente. Então deixa eu te dar uma palavra agora, preste atenção. Não ache que a tua família não tem jeito. Porque você pode estar olhando para a aparência e dizendo assim, minha família não tem jeito de dar certo, pastor. Deus faz dar certo. Você pode olhar para a tua saúde e falar assim, não tem mais cura, não tem mais saída, não tem mais solução. Deus faz ter solução. Não tem mais vida, Deus faz ter vida. Além de vida, Deus faz frutificar, Deus faz florescer
e Deus faz brotar renovo. Então, procure agradar a Deus, concentre-se em agradar a Deus, em servir a Deus. Quem é escolhido por Deus pode até ser desprezado pelas pessoas, mas Deus vai honrá-lo e ele vai frutificar. Então, Deus escolheu você, a tua família pode te desprezar. As pessoas podem fechar os ouvidos para não querer ouvir você falar de Jesus. As pessoas podem se levantar contra você porque você está querendo vir na igreja. Pode acontecer o diabo, não importa. Está hoje assim. Mas se você continuar focado em agradar a Deus, e em servir a Deus, e fazer o que tem que ser feito para Ele, Deus vai honrar você. Você vai florescer, você vai frutificar e renovos brotarão de você. E todos verão que o Senhor é contigo. Amém. Graças a Deus. Bota um glória a Deus com vontade nesse comentário aí, gente.